Olá pessoal, bom Bom dia, dia! boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom pessoal, vamos começar aqui a nossa aula. Eu estava olhando aqui agora, eu vi que entrou uma questão aqui na hora lá, escolhendo, né, as questões da COPESE na área de História, e entrou essa questão, entrou outras questões que não são da nossa área aqui. Por exemplo, essa questão número 1, né? Fala sobre as estrelas. Bom, quem já assistiu o programa do Serjão sabe como que é formada as estrelas, né? São poeira cósmica condensada. Então lá, massas cada vez mais densas e compactas são formadas do início do processo de formação de uma estrela, quando os átomos e moléculas de gases frios e poeiras interestelar se agrupam por uma atração gravitacional. Bom, essa questão ela caiu aqui, ok? Mas o que nos interessa é essa questão, tipo essa daqui, ó. COPES ela vai fundo em algumas coisas. Olha só o nível dessa questão. No contexto da ocupação do extremo norte do Tocantins, Bico do Papagaio, você tem que ter a rosa dos ventos na sua cabeça. E o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste. Esses são os pontos cardeais. E você também tem que ter noção dos pontos colaterais. Tá? Quais são os pontos colaterais? Ó, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Esses são os pontos colaterais. Tem mais alguns? Tem, professor. Mas o que você tem que saber são esses, tá? Olha o que diz. No contexto da ocupação do extremo norte do Tocantins, o camponês do Bico do Papagaio é classificado, ó, o Bico do Papagaio aqui, ó. Rio Araguaia e Rio Tocantins. Tá lá, ó, Bico do Papagaio. Ok? É classificado como poceiro, mesmo havendo na região uma grande variedade de casos, entre eles o poceiro pescador. O poceiro que se torna trabalhador rural e os que se apossam de terras evolutivas. Nas décadas de 70 a 80, 1970 a 1980, tais camponeses sofriam violências vindas da parte de grileiros, aquelas pessoas que invadem a terra, mesmo tendo gente lá. De grileiros, fazendeiros e agentes de segurança pública e de forças políticas da região. Bom, então ele deu todo um contexto aqui do que ele vai falar, a COPESE. E aqui ela faz a pergunta. Em 10 de maio, em 10 de maio de 1986, em razão da defesa que fazia dos camponeses pobres do bico da região do Bico Papagaio, ocorreu. Aí, agora, o que ocorreu em 1986? É um fato histórico que ocorreu lá, foi até marcante. Esse fato aqui, ó. Em 10 de maio de 1986, o padre Josimo Tavares. Ah, agora você sabe por que tem uma escola com o nome dele aqui em Palmas, né, em tempo integral. Então, o padre Josimo Tavares foi assassinado em Imperatriz, no Maranhão, por defender os camponeses pobres da região do Bico do Papagaio contra a grilagem e o latifúndio, tornando-se um mártir da luta por terra e justiça social. Então lá, a data foi 10 de maio de 86 e essa data, na época, foi a data do Dia das Mães em que mataram o padre Josimo. O local foi na escadaria da Mitra Diocesana de Imperatriz, onde funcionava o escritório da CPT Araguaia Tocantins do Maranhão.
O executor, o pistoleiro Geraldo Rodrigues, que atirou pelas costas do padre. Motivo: a incansável luta do padre contra os conflitos agrários, a grilagem, o latifúndio e a violência no campo, sendo um forte defensor dos camponeses sem terras. Aqui está a foto do padre Josimo, aí aparecendo para vocês, tá? Então pronto. Agora ficou mais fácil resolver essa questão da COPES. O que aconteceu em 10 de maio de 86 em relação à terra, né? O que aconteceu? Assassinato da irmã Dorenstein. Não, aqui foi no Pará. Foi no Pará, tá? Foi no Pará. B. Assassinato do ecologista Chico Mendes. Isso aqui foi no Acre. Acre. No Acre, com a questão dos seringueiros. Mas envolvia terra também, e aqui no Pará também envolvia terra, né? Grilagem. Isso não é tão antigo, não. A questão da Dora, da irmã Dora. O Chico Mendes já é bem antigo. Letra C. A prisão e exílio para o México do ativista pela reforma agrária Francisco Julião. Não foi. Nessa data aí não foi isso que aconteceu. É nessa data e no Bico do Papagaio. No Bico do Papagaio aconteceu o quê? O assassinato do padre Josimo Moraes Tavares pela arma de Geraldo Rodrigues Costa, que foi o executor. Ok? Top, né? Tranquilo. Então foi isso que aconteceu. E a COPES, ela foi atrás disso, né? Desse fato. Muita gente já ouviu falar do padre Josimo, nem que seja pela escola de tempo integral, mas você nunca teve curiosidade de saber quem é padre Josimo. Por exemplo, nós temos aqui uma escola também municipal chamada Anne Frank. Muita gente sabe quem é Anne Frank, quem foi, mas pouca gente pesquisa sobre isso, né? Pouca gente vai atrás a fundo. Beleza. Então lá se foi mais uma, outra da COPES. Leia com atenção as afirmativas sobre os parques estaduais do Tocantins. Bom, quando se fala em Parque Estadual do Tocantins, você tem que ter noção de geografia. Você tem que conhecer o mapa do Tocantins. O professor tem que conhecer. E além de conhecer, você tem que ter noção das coordenadas geográficas. Eu vou traçar aqui, ó, a Rosa 200. Sempre eu vou, professor, mas isso é chato. Sempre eu vou fazer isso, tá? Olha lá, ó, aqui é norte e aqui é o sul. Ao sul está Goiás. E aqui está o leste e aqui está o oeste, tá? Leste e oeste. Beleza? Ok. Aqui tem outros pontos também, ó. Aqui tem mais um ponto, que é o colateral. Aqui está o nordeste do estado. Tá? O nordeste. Aqui tem outro ponto colateral. Aqui está o sudeste. O sudeste. Aqui tem outro ponto colateral, que aqui está o sudoeste. Tá? Aqui, perdão, aqui não é SO não, aqui é SE. Tá? Aqui que é SO. Aqui está o sudoeste. E aqui está o noroeste. O noroeste. Ok? Bom, vocês conseguem se localizar, né? Aqui está o Maranhão. O Maranhão está aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui nesse parque aqui, ó. Fazendo dessa forma. Aqui está o Piauí. Ok? E aqui abaixo está a Bahia. Bahia. Aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Goiás, ao sul. Beleza. O que eu quero dizer com isso? É porque ele vai dar coordenadas ali. Naquelas coordenadas, ele vai falar sobre o Parque Estadual do Cantão. Aqui, ó, o Cantão aqui, ó. Aonde está localizado o Cantão no mapa do Tocantins? Está localizado a oeste do estado. Se ele falar da Ilha do Bananal, aqui é a Ilha do Bananal, ó, está localizado no sudoeste do estado. Se ele falar do Parque Estadual do Lajeado,
está localizado bem no centro aqui, ó. Se você tirar sua cara, se estiver em Palmas, se você estiver em Palmas, e de manhã você botar sua cara aí para fora, o seu rostinho, você vai ver uma serra grande, Serra do Lajeado. Ela faz parte da Serra do Lajeado. E bem aqui, ó, está o Parque Estadual do Jalapão. Tá vendo aqui, ó? O Jalapão, ele está no leste do Tocantins. Norte, sul, leste, ele está no leste. E o Parque do Jalapão, ele está inteiro, todinho, dentro do município de Mateiros. Mateiros. Ok? Mateiros, município de Mateiros. Agora vamos lá. Vamos a cada questão aqui, ó. Pertence à categoria da Unidade de Conservação de Proteção Integral do Estado de Tocantins e ocupa 158 mil hectares. O professor até agora não ajudou em nada. Ótimo, tem nada não, continua lendo. Sua área total se concentra em apenas um município do Tocantins, Mateiros. Pronto, falou Mateiros, é Jalapão, ó, Jalapa. Jalapão, tá? Jalapão. E lá está concentrado o quilombola, né? A maior, como é que fala? A maior concentração de quilombola está lá. Beleza. Aí ele vem, representa um importante patrimônio ecológico, uma vez que é atravessado por subbacias que disponibilizam uma expressiva oferta de recursos hídricos ao rio Tocantins. Então o primeiro aqui é o Jalapão. Segundo, localiza em uma região ecotona. Ectono. O que significa isso? É o encontro de duas regiões. Por exemplo, nós temos aqui, né, Cerrado e Floresta Amazônica. É o encontro de dois biomas, tá? Olha lá, localizado em uma região ecótona entre a Amazônia e o Cerrado, com diversos ecossistemas. Ocupa uma área de cerca de 90 mil. Pessoal, se ele tem um ecossistema amazônico, qual parte você acha que ele vai estar no estado de Tocantins? No leste? Não. Ele tem que estar no oeste do estado de Tocantins. Eles têm que estar lá, beirando, próximo ao rio Araguaia. O rio Araguaia está a oeste do estado do Tocantins. Tá? Lá no divisa com o estado do Pará. Então, beleza, cerca de 90 mil hectares na porção oeste do território do Tocantins e apresenta grande diversidade, algumas espécies ameaçadas de extinção. Seu estado de conservação, sua função como recurso para alimentação e berçário para a reprodução abundante de população de peixe do Médio Araguaia. Ó, Médio Araguaia. Aqui está falando, pessoal, olha, do Cantão. Cantão, ele se encontra ao norte da Ilha do Bananal. Aqui está falando do bioma do Cantão. E o Cantão, ele tem traços de floresta amazônica, cerrado, e ele também tem traços do Pantanal. Do pântano, ok? Pouca coisa, mas tem. Então lá, Jalapão, Cantão. Agora o próximo, olha o que está escrito. Inserido no bioma cerrado, dentro de uma área de preservação ambiental, uma APA. O parque abrange uma área de cerca de 10 mil hectares. Possui características importantes para a manutenção e equilíbrio ambiental, com água em abundância e heterogeneidade ambiental, ou seja, diferentes ambiente. Objetivo: proteger amostras do ecossistema da Serra do Lajeado. Olha, já entregou tudo.
assegurando a preservação da sua flora, fauna e demais recursos naturais, características geológicas, geomorfológicas e cênicas. Bom, aqui ficou tranquilo, ele está falando do Parque Estadual do Lajeado. Se você quiser entrar no Parque Estadual do Lajeado, você pode pegar aqui indo para Taquarussu Grande, que lá mais em cima tem a entrada para ele. Então ficou, como é que ficou? Ficou Jalapão, Cantão e Lajeado, ó. Primeiro aqui, Parque Estadual de Jalapão, Parque Estadual do Araguaia, não. E nem Ilha do Bananal. E nada aí ele citou Ilha do Bananal. Letra B, Parque Estadual do Cantão. Não, o primeiro é o Jalapão. Letra C, Parque Estadual de Jalapão, isso. Parque Estadual do Cantão foi o segundo. E Parque Estadual do Lajeado foi o terceiro que ele falou aí. Foi o terceiro. O senhor disse que é tranquila essa questão. Eu não achei. Bom, se você estudou um pouquinho, veja, o que você tem que estudar aqui para fazer uma boa prova aqui no Tocantins? Tribo indígena, os parques que existem, ok? Ilha do Bananal, você tem que estudar. Você tem que estudar também o tipo de bioma que temos aqui, o tipo de cerrado também que temos. Nós fizemos uma aula falando um pouco sobre isso, tá? Então, você tem que ir pronto e você tem que saber as coordenadas, onde fica o norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais e os pontos colaterais dentro do estado do Tocantins. Por quê? Às vezes eles querem que você localize as tribos indígenas pelos pontos colaterais, ou, por exemplo, os estados que fazem divisa. O Maranhão, ele está ao norte, mas ele está ao nordeste do estado do Tocantins. O Pará, ele está ao norte do estado do Tocantins, na região oeste, mais precisamente na região noroeste. E o Mato Grosso? O Mato Grosso está no sudoeste. E o Goiás? O Goiás está no sul. E a Bahia está no sudeste. E o Piauí está todo no leste do Tocantins. Pronto, você tendo isso na sua cabeça, isso que eu falei desde o iniciozinho, você vai fazer uma boa prova, tá? Uma boa prova, você não vai ter surpresas. Pronto, continuando aqui. Ó, o mapazinho aí para você ir descobrindo onde tem os parques. E bem aqui, ó, não está aí, mas bem aqui, pessoal, tem o bioma amazônico, tá? Aqui, ó, bem nessa parte aqui. Proximidade lá do Bico do Papagaio mesmo, no extremo norte ali, ó. Mais uma. O Tocantins é um rio que possui uma pluralidade de sentidos. Ele une e fixa, mas também separa e divide. É uma fronteira geográfica por natureza, mas também é uma fronteira econômica, cultural e simbólica. Vou chamar a atenção de vocês. O rio Tocantins, ele corta o estado, não corta? Aqui, ó. Esse mapa dá para vocês verem perfeitamente o que eu vou falar. Tá vendo o rio Tocantins cortando o estado? Então ele está unindo o estado. Quando ele chega aqui, ó, ele está dividindo o estado, que ele faz divisa. Ele divide o estado do Tocantins com o Maranhão. O Maranhão, ok? Então o Tocantins ele une, divide também. O Rio Araguaia. O Rio Araguaia ele é totalmente de divisa, de divisa, tá? Ele vai dividindo o estado, vai fazendo a divisa do estado com outros estados. Ok. O povoamento do Tocantins em muito decorreu da navegação pelos rios. O surgimento da cidade de Pedro Afonso, uma das cidades ribeirinhas do Tocantins, está relacionada a chamar a atenção para vocês
de vocês em relação a Pedro Afonso. A cidade de Pedro Afonso, ela também surgiu lá no século XVIII. Só que com um diferencial, ela não surgiu, Pedro Afonso, olha, escuta que eu vou te falar, vai te ajudar muito. Ela não surgiu com ouro. Não foi com ouro, tá? Ela surgiu com a exploração de escravo. Surgiu com a escravidão do índio pelos os missionários jesuítas, tá? Então, os missionários jesuítas, eles não é que eles escravizavam, catequizavam o índio em Pedro Afonso, lá no século XVIII, 1700. Então, Pedro Afonso não tem origem na mineração. Qualquer questão aí, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, que vier se referir na mineração, você pode ter certeza que está errado. E é isso que as bancas vão fazer o apelo na mineração, porque eles sabem que você decorou o século XVIII, século da mineração, aqui no norte do Goiás, onde é o Tocantins. Então vamos lá. Letra A. A criação de um povoado após Bartolomeu Bueno anunciar a descoberta do ouro na região. Tá vendo? Ele associou com o ouro. Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, ele descobriu o ouro sim na região sul, lá em Goiás, no antigo Goiás Velho, lá onde é Goiás Velho. Não aqui no norte. Não aqui em Pedro Afonso. Então tá errado. Olha, ela colocou nomes conhecidos, aqui Bartolomeu Bueno, que é o Anhanguera, colocou ouro e a pessoa pega e vai e marca a letra A achando que acertou, pois errou. Tá? Eu vou pular a letra B. Ok? Letra C. Ao nome do primeiro fazendeiro a ser instalado no local, o senhor Filadélfio Antônio de Noronha. Não nesse século aí. Tá? Não de jeito nenhum. As ações dos bandeirantes Antônio Faustino com Pedro Cipriano, conhecido como seu fundador. Não, esses caras aqui era ouro que eles foram atrás, bandeirante atrás de ouro, tá? E o aprisionamento de índio e escravo. Não é o caso de Pedro Afonso. Letra E. A iniciativa do deputado João Abreu com sua emancipação. João Abreu já é bem mais 1953. Olha só a letra B. Letra B diz o seguinte: ao aldeamento criado pelo Frei Rafael de Tágia e que abrigava principalmente o povo craô. Aqui, ó. Okay? Ele catequizava esses índios na região onde hoje é Pedro Afonso. Pedro Afonso hoje é um dos principais produtores de soja. Aqui, ó, o povoamento do Tocantins foi fortemente influenciado pelos rios, sendo os aldeamentos religiosos instrumentos da ocupação e contato entre europeus e indígenas. A região de Pedro Afonso destaca-se historicamente pelo aldeamento fundado no século XVIII pelo Frei Rafael Tágia, que visava catequizar e aglutinar, reunir povos indígenas, especialmente os Craô. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Todo mundo quietinho. Todo mundo safo, né? Vamos lá. Mais uma, a questão de número 5. Houve espíritos práticos, cruéis, que não viram as pobres gentes, a não ser como instrumentos maléficos de um desígnio destruidor da ordem construída. Então tá. Entre os primórdios do século XIV, lá em 1300, e os primórdios do século XV, lá em 1500, a tensão da vida social na Europa ficaram explícitas. Os camponeses se revoltaram contra a miséria que estavam submetidos. Explodiram os conflitos
entre os príncipes e as cidades e a Igreja Católica. Passou a ser questionada pelo apoio à ordem. Esse contexto evidencia. Bom, aqui ele já vai em história geral, né? É uma questão que não era para estar aqui. Beleza? A queda da nobreza lá da França é o que ele está se referindo aqui. Então, isso aqui está se referindo à vulnerabilidade da nobreza, né, que até levou o rei à guilhotina, né, o rei e a rainha. Era o rei que não queria ser rei e a rainha que não queria ser rainha, acabaram na guilhotina. Bom, aquela questão ali não era para ela estar. Continuando. 6. Nas Minas Gerais, em especial nas cidades, os escravos não eram apenas as mãos e os pés dos senhores, como queria o historiador jesuíta Vicentino Antônio. No século XVI, em 1500, mas eram quase sua sombra, olhos e ouvidos, aos quais nada escapava. Beleza, o que ele quer? A composição social descrita se refere a... Ele está falando sobre escravo, não é? Então, qual era o período da escravidão? Qual foi o período da escravidão aqui no Brasil? Foi no período colonial. Período colonial. Não foi no período republicano, nem no período dos feudos, muito menos asiático ou mediterrâneo. Tá? Quem estudou história geral aí sabe o que é o período colonial, republicano e feudal. Os feudos, né? Não eram escravos na época dos feudos, eram servos, né? As pessoas eram presas à terra e não os senhores feudais. Deixa eu ver, geografia. Em sua obra, Os Domínios da Natureza do Brasil, diz que um domínio morfoclimáticos e fitogeográfico. Bom, morfoclimático está se referindo às várias vegetações que nós temos aqui. Por exemplo, amazônico, o cerrado e dentre outros. Tá? Fitoclimáticos consiste em um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial, onde haja um esquema coerente de feições de relevo. Tipos de solo, feições de relevo, nós temos planalto, depressão e planície. Tipos de solo, forma de vegetação e condições climáticas hidrológicas. Aponta ainda a existência de 6, esse vocês têm que saber, 6 grandes domínios no Brasil. Esses domínios são denominados, então, aqui no Brasil. No Brasil, nós temos 6 grandes domínios. Quais são esses? Aqui, ó, nós temos o domínio amazônico, e esse nós temos aqui no Tocantins, tá? Nós temos a Caatinga, Nordeste. Nós temos mares de morro no litoral. O Cerrado nós temos aqui na região centro-oeste, inclusive aqui no Tocantins, araucárias e as padrarias lá no sul. Então, são esses aqui que nós temos aqui no Brasil. O rio Tocantins já era conhecido pelos navegadores bandeirantes desde o século XVI, desde 1500. Quando descobriu, achou e encontrou o Brasil. Tocantins é uma das palavras que significa nariz de tucano. Beleza. Em 1733, a época do ouro, tem que lembrar disso, tá? Aqui é século XVIII, a coroa portuguesa editou um alvará proibindo a navegação nos rios Tocantins. Por que eles editaram esse alvará? Você lembra que nessa aula de história nós falamos sobre isso? Foi para evitar o contrabando de ouro. Porque era fácil você pegar ouro e descer o rio Tocantins ou Araguaia e levar para Bahia ou para o Pará. E lá pegava e ia para a Europa.
todo contrabandeado. Então o que a coroa fez? Proibiu a navegação nesse rios. O que aconteceu? Com isso, isolou mais ainda aquela área, essa região onde nós moramos, ficou ainda mais isolada. Olha só. É correto afirmar que a finalidade desse alvará, acabei de falar a finalidade, que teria impacto na ocupação e expansão das regiões de Natividade e Arraias, cidades do ouro, tá, da época do ouro, foi fortalecer a política de aldeamento indígena? De maneira nenhuma, tá? Pouco se lixando para isso o governo, por ordem religiosa e católica, não, tá? O governo tá nem aí para isso. Facilitar o transporte de mercadorias? Não, era para dificultar o transporte de mercadoria. Não era para facilitar nada. Letra C. Combater o contrabando de ouro no auge da economia mineradora. Olha ali, ó. Preste atenção à data. Essa data é a era, o auge do ouro aqui no norte do Tocantins, aqui no norte de Goiás. Então, letra C. Você tem que lembrar dessas datas, tá? Você tem que lembrar. Data, ou então pode vir assim, ó. Se não vier data, pode vir o século, tá? Olha lá, ó. O 10, o 5, o 1, o 1 e o 1. Século XVIII, que é 1700. Ok? Já foi mais uma. Outra. A disciplina de história se caracteriza por um tipo de conhecimento científico construído continuamente. Deixa eu ver. Não, pessoal, essa daqui não, tá? Não era para estar aqui. Mas, deixa eu procurar o gabarito dessa daqui. Letra A. Vou dar o gabarito aqui, tá? Mas não é esse o objetivo da nossa aula. Vamos lá. No Brasil, a Primeira República foi marcada por conflitos envolvendo na época de Teodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, que eram presidentes. No Brasil, a Primeira República foi marcada por conflitos. Se é a Primeira República, olha só aqui, ó, a revolta tenentista foi no Estado Novo, com Getúlio Vargas. Então, essa daqui já vai estar fora. A coluna Prestes também foi, né, durante o... Foi depois do Estado, bem depois da Primeira República. A revolta da Chibata foi uma revolta dos marinheiros. Revolta dos marinheiros, onde os oficiais eles podiam bater na cara dos marinheiros, principalmente se fosse negro. Guerra do Contestado, isso aqui foi no sul do país. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles queriam tipo uma separação, contestado, tá? Então houve essa guerra. Beleza. E a Guerra do Canudos foi uma guerra religiosa, comandada por Antônio Conselheiro. Já ouviram falar? Agora vamos ver o que eles querem aqui. No Brasil, a Primeira República foi marcada por conflitos envolvendo, entre outros, sertanejos, marinheiros, religiosos, conflitos, ora, opondo o novo e ao antigo sistema de governo, ora, o estabelecimento de nova ordem, bem como o questionamento das situações sociais injustas. Considere os seguintes itens. Aí tá os itens, ele quer entre os conflitos sociais do republicano, ou seja, a República Velha, ó, entre 1896 a 1919. Aí quais desses itens vai estar inserido? Quais desses itens Olha só. Revolta tenentista. Essa revolta, ela aconteceu aí entre 1930 a 1945. Foi quando durou o Estado Novo. Aqui a coluna Prestes também, tá? Então você veja que o ano é até 1917. Então,
você pode riscar coluna Prestes e revolta tenentista, porque não vai estar aí. Agora, a Guerra do Canudos foi nessa época. A revolta da Chibata também foi nessa época. E a Guerra do Contestado também foi. Então você vai ficar aqui, ó, letra B. Questão 1, 5, 1, 4 e 5 são corretas. Questão de história geral. História do Tocantins. Observa a figura com regiões hidrográficas brasileiras. Aqui você está. Aqui ó, no 1 você tem o Amazonas. Aqui você tem a bacia, o Tocantins, né, o 2, Tocantins Araguaia. O 2 aqui, Tocantins Araguaia, vou colocar assim, tá? E aqui você tem no 3 a bacia São Francisco. Beleza. Tranquilo. Ali o 3 é o Nordeste. Fácil, né? Agora vamos ver o que ele quer. Assinale a alternativa correta que corresponde corretamente às regiões hidrográficas, ou seja, de rios, na 1, na 2 e na 3. Bom, na 1 você tem o rio Amazonas. Tranquilo. A bacia hidrográfica do Amazonas. Olha lá, ó. A primeira ali é Amazonas, né? Então você pode cortar letra E, letra C e letra A. Vamos ver, a primeira é a Amazônica, tá certo. A segunda é Tocantins Araguaia, tá certo. E a terceira é o São Francisco. Por que a letra D está errada? Ó, Parnaíba e Atlântico Sul. Tá erradíssimo. Então é a letra B. Letra B. Bem localizado ali, bem numerado. Questão da COPESE bem fácil. 12. Assinale a alternativa que expressa a abordagem sugerida pelo documento curricular do Tocantins para o ensino fundamental. Pessoal, de novo. Eu vou pular ela, tá? O gabarito, letra C, tá bom? A Ásia concentra-se quase 2/3 da população mundial e é o continente mais populoso, com cerca de 4,5 bilhões de habitantes, China e Índia. Sobre a distribuição da população asiática pelo continente, é correto afirmar que... Bora resolver essa. Acho que dá. Com a agricultura automatizada, a maioria da população indiana vive em áreas urbanas. Não, eles vivem em áreas rurais, tá? Rurais. B. A população asiática está uniformemente distribuída pelo continente, negativo. Mas não está mesmo, tá? A maioria da população asiática que vive aqui no Brasil são japoneses. A maior parte da população asiática vive em áreas rurais. Bom, é áreas urbanas, a maior parte da população asiática. Porque aqui, ó, a letra A, a gente está falando do indiano. Indiano, tudo bem, área rural. Mas o chinês vive em áreas urbanas. Você pega lá vilas, né, que eles chamam de vilas com 4, 5 milhões de habitantes. É uma vila. Então aqui a letra C está errada. Opa. Não é a letra C que ia cortar, não. É a letra B. A população asiática está uniformemente distribuída. Não está. A maior parte da população asiática vive em áreas rurais. Sim, se você pegar... Porque você vai ter que pegar a Indonésia, vai ter que pegar a Índia, vai ter que estudar a geografia dessa região. Aí você vai ver que sim, que a letra C está correta. Ó, letra D. A Indonésia, os indonésios de origem chinesa representam 90% da população étnica influente no país. Não. O crescimento populacional em Bangladesh está em decréscimo há mais de 20 anos. Não, lá não está em decréscimo. Lá está crescendo, principalmente
porque lá está em crescimento. Essa questão aqui é de história geral, era para a gente ter pego apenas História e Geografia do Tocantins. Mais uma. Essa outra aqui também não vai, né? A 14. Não, mas olha, bora resolver essa aqui por causa da guerra, né? Olha só, considerando os aspectos histórico e econômico, a Europa podemos regionalizar o continente europeu em dois grupos de países. Um deles, denominado Europa Ocidental, que é composto por nações em que sua maioria possui uma economia forte, que é a parte rica, né? Onde está Portugal, Inglaterra, França, Alemanha, Europa Ocidental. E aí você tem o outro grupo, a Europa Oriental, onde está a Ucrânia e Rússia e outros países. Ucrânia e Rússia, parte da Rússia, tá? Está dentro da Europa. É constituído por países cuja economia é menos industrializada, países pobres, países europeus pobres, como a Ucrânia. E onde predominam regimes socialistas do passado, porque a Europa Oriental era a antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que ele quer? Ele quer o seguinte: assinar a alternativa que compreende exclusivamente países da Europa Oriental, ou seja, os países pobres lá da Europa. Aqui você tira a Suíça, aqui você tira a Inglaterra, aqui você vai tirar Portugal. Porque Portugal, pronto, sobrou letra C. Polônia, Ucrânia, Sérvia e Croácia. Esses países pertenciam à antiga União Soviética. Aqui você vê uma divisão clara, tá? Você pode ter essa divisão mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver como é que eu posso dividir. Porque se eu passar aqui, não vai dar Professor, certo. engraçado, eu não tenho. Eu imprimi, mas eu não tenho esses. Algumas coisinhas que você colocou depois, foi? Foi. Eu coloquei Ah, depois. tá. Exatamente. Você vai postar lá de novo, né? Isso. Tá? Tá bom. Tocantins, aqui, vamos lá. As regiões geográficas imediatas são regiões próximas. Tem na rede urbana o seu principal elemento de referência. Essas regiões são estruturas a partir dos centros urbanos próximos. Por exemplo, região Palmas, Araguaína, Gurupi. São regiões grandes, correto? Para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como compras de bens de consumo duráveis e não duráveis, busca de trabalho, procura por serviços de saúde, educação e prestação de serviços públicos, como poste, atendimento, INSS, Ministério do Trabalho e Serviços. Então, essa daqui você pode... Nós temos três principais polos aqui, que é Araguaína, né, ao norte do estado, Araguaína. Nós temos no centro Palmas e várias cidades em volta de Araguaína e Palmas, né? E lá no sul nós temos Gurupi, tá? Que é um dos principais polos. Aí ele vem e fala assim, ó, a região geográfica intermediária, que seria a região dentro de Palmas. Vamos lá. Palmas você tem Paraíso, Porto, não tem? Paraíso, Porto, Lajeado. É isso que ele está falando, região intermediária. Corresponde a uma escala intermediária entre as unidades da federação e as regiões geográficas imediatas. As regiões geográficas intermediárias organizam o território articulando as regiões geográficas imediatas por meio de um polo hierárquico superior diferenciado a partir dos fluxos de gestão privada e política e da existência de funções urbanas de maior complexidade. Olha, aqui o legislador ele fez questão de complicar.
que é para a pessoa ler a questão e falar, olha, não entendi nada, nada, nada. Mas vamos aqui às respostas. A1 está dizendo o seguinte, o Tocantins apresenta 3 regiões geográficas intermediárias. Segundo o IBGE, quais são elas? Palmas, Araguaína e Gurupi. São regiões geográficas intermediárias, onde as pessoas vão procurar saúde, bens e serviços. Tá? Então, ela é uma região geográfica intermediária. Então, a 1 aqui está correta. Se a 1 está correta, onde não estiver a 1, a gente elimina. A letra C, a gente já vai eliminá-la. Próxima, 2. O Tocantins apresenta um número superior de regiões geográficas imediatas. Salvo engano, acho que eu coloquei aqui. Coloquei bem aqui. Não coloquei não. Mas deixa eu ver se eu trago aqui. Deixa eu ver se eu coloquei em algum lugar. O Tocantins apresenta um número superior de regiões geográficas imediatas. Essas regiões geográficas imediatas são 12 regiões. Aí ele vem e diz, se comparado ao número de regiões geográficas intermediárias, que são apenas 3, tá? Que são apenas 3. Quais são as 3 regiões intermediárias? Palmas, Araguaína, Gurupi. Palmas, Araguaína e Gurupi. Aí você tem essas regiões intermediárias. Palmas, Araguaína, Gurupi. Dentro dessas regiões, cada uma dessas regiões intermediária, você tem as imediatas, que são um total de 12. Então lá, a 2 diz o seguinte, o Tocantins apresenta um número superior de regiões geográficas imediatas. Isso se comparado ao número de regiões geográficas intermediárias, exatamente. Intermediária só tem 3. Tá? Imediata tem 12. Então aqui, verdadeiro. A 2 é verdadeira. Então, se a 2 é verdadeira, eu posso eliminar nenhum. Nenhum ainda. A 3. A região intermediária de Dianópolis. Pessoal, vamos ver se vocês estão entendendo isso aqui. Olha o que está dizendo a 3. A região intermediária de Dianópolis. Quantas regiões intermediárias nós temos? 3. Quais são as 3? Palmas, Araguaína, Gurupi. Ou seja, não existe região intermediária de Dianópolis. Dianópolis está dentro de alguma região imediata. Está dentro de alguma região intermediária dessas aí, Então está errado aqui, Está errado. Dianópolis não é região intermediária, porque as regiões intermediárias são essas: Palmas, Araguaína e Gurupi. O que é uma região intermediária, professor? São grandes polos. São polos onde concentra vários tipos de serviços, especialidade médica, infraestrutura organizada, onde a população próxima àquela região ou de cidades próximas pode ir lá e procurar. Palmas, Araguaína e Gurupi é um exemplo. E é uma região intermediária. E são regiões intermediárias dentro do estado de Tocantins. Então a 3 é falsa. Onde estiver 3, a gente corta ela. Para facilitar. Todas estão corretas, a gente já corta aqui também. Pronto, a gente ficou entre a B e a C. As 4. Porto Nacional e Tocantinópolis são algumas das regiões geográficas imediatas. Isso. Exatamente. Porto Nacional, só aqui, tá certo. Então o gabarito é letra B. Se Porto Nacional é uma região geográfica imediata, Porto Nacional está dentro de qual região intermediária? Porto Nacional está dentro de Palmas.
Pessoal, perguntar uma coisa para vocês. Aonde está localizado Tocantinópolis? Alguém conhece Tocantinópolis? Está localizado na região sul, norte, leste ou oeste? Ou está mais para o sudeste ou sudoeste do estado de Tocantins? Ou está mais para o nordeste do Tocantins ou para o noroeste? Alguém consegue localizar Tocantinópolis para mim? Ou Tocantinópolis está próximo a Porto Nacional? Norte. Como? No norte. Está no norte do Tocantins? Sim. Ou então ele está dentro da região de Araguaína, ok? Araguaína. Ele está dentro da região imediata de Araguaína. A Tocantinópolis é uma região imediata que está dentro da região imediata de Araguaína. Região intermediária, perdão, intermediária de Araguaína. Bom, isso aqui não é uma questão fácil não, tá? É uma questão que exige bastante esforço de quem está fazendo a prova. Ok. Espero ter ajudado e não atrapalhado. 16. Os quilombolas são população que vive quase sempre em áreas rurais. Uma dessas populações tocantinense é formada por pessoas negras. Tá, uma dessas populações. Todas as populações quilombolas são formadas por pessoas de origem negra. Né? Uma dessas populações tocantinenses é formada por pessoas negras que receberam terras por terem participado. Por terem participado da Guerra do Paraguai. Muito bem. Então é só uma só. Esse quilombo, reconhecido como tal em 2006, recebeu o nome de... Olha só, que viagem essa questão. Primeiro, você já acha que o enunciado está errado, quando ele diz assim, ó, uma dessas populações tocantinenses é formada por pessoas negras. Todos os quilombolas são formados por pessoas negras. Só que ele quer chamar a atenção para isso aqui, ó, que receberam as terras. Por que eles receberam as terras? Por ter participado da Guerra do Paraguai, lá com o Duque de Caxias, né? Invadiram o Paraguai, mataram todos os homens e mataram Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, e dizimou o Paraguai. O Paraguai ficou só com mulheres e crianças. Até hoje não conseguiu se recuperar por causa dessa guerra. Isso é um dado histórico que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Letra A. Barra da Aroeira. Sim, esse quilombo está em Barra da Aroeira, que está localizado no município de Santa Teresa do Tocantins. Isso aqui, ó. Letra A. Não tinha nem ideia disso aqui, tá? Pessoal, aqui, ó, um dado histórico, essa questão, né? No dia 26 de julho de 2024, soldados e veículos militares tomaram por algumas horas o controle do Plaza Murilo e entraram no Palácio dos Queimados, isso aí na Bolívia, sendo o governo nacional liderado pelo general João José, que foi preso depois de alguns dias do golpe. Algumas horas depois, esse general foi preso e o presidente do país descreveu a ação como uma tentativa de golpe de Estado. Alguns dias depois do início de julho, formalizou-se a adesão deste mesmo país ao Mercosul. O texto está se referindo a... Eu abrir esse negócio aí que você disse. É sistema, eu sei que existe no a tribunal. Bolívia. Vocês têm documentos, enviar documentos. Pessoal, tem alguém que está com o áudio ligado. Desliga aí para nós, por favor. A gente está caminhando, tá? Tem problema, né? Eu vou... Deixa eu ver aqui quem está falando. Você também é sistema, é o driver, não sei o quê. Então eu vou combinar para mim sexta-feira. Pronto, vamos lá. Pessoal, essa daqui também a gente vai pular, senão a gente não anda, tá? Deixa eu ver. A construção da rodovia federal 153, além de cumprir importante papel no processo de urbanização do território goiano-tocantinense, atendeu a uma demanda da integração do mercado nacional, dentre
as principais transformações proporcionadas por essa rede destaca-se. Pessoal, uma das principais transformações foi o aumento da população, né? O desenvolvimento. Olha só, a intensificação do comércio e o desenvolvimento das cidades ribeirinhas. Não, as cidades ribeirinhas, na verdade, elas se esvaziaram, a maioria, e foram para as margens da rodovia Belém-Brasília. A modernização do comércio fluvial, não, o comércio fluvial acabou com a Belém-Brasília. Letra C, manutenção da estrutura fundiária e ampliação das cidades. Não foram ampliação. Bom, deixa eu ver. O que ele está querendo? Manutenção da estrutura fundiária e ampliação das cidades. Bom, não ampliou cidades, nasceram novas cidades, como é o caso de Paraíso. E outras. Letra D, o aumento populacional, sim, aumentou a população, e o crescimento significativo da produção agropastoril, sim, agropastoril, pessoas que planta, né, do cultivo o cultivo e criação não só de bovinos, criação de animais. Quando fala criação, a pessoa só pensa em boi, né? Mas não é. E quando fala do agro, o agronegócio. Vamos lá. A união entre a ciência e a tecnologia, que a partir dos anos 70 havia transformado o território brasileiro, vigorava-se com os novos recursos das informações a partir do período da globalização e sob a égide do mercado. O mercado, graças ao exatamente a ciência, a técnica e a informação, torna-se um mercado global. O território ganha novos conteúdos e impõe novos comportamentos. E a irradiação do meio técnico, científico e informacional. Nos últimos decênios, o território conhece grande mudança em função do acréscimo técnicos que renovam sua materialidade como resultado e condição ao mesmo tempo dos processos econômicos sociais em curso. Os acréscimos técnicos, ou só isso que ele quer saber, não precisava nem ter lido o texto. Os acréscimos técnicos que os autores consideram na transformação do território pelo meio técnico-científico informacionais são, olha só, construção de barragem, tá? Ele é técnico, aeroportos também, ferrovia, rodovias e hidrovias também, e instalação de energias e comunicações. Então tudo está dentro aqui, ó, do acréscimo técnicos, tudo. Todas as alternativas estão corretas. Deixa eu ver essa. Assinale a opção correta. Os dois biomas que formam o Tocantins são, Mata Atlântica é lá no litoral, Pampa é lá no sul, tá? Pantanal é no Mato Grosso. Cuidado com isso aqui. Mato Grosso Sul, no centro-oeste. Cuidado, porque às vezes pode vir, o texto pode vir te induzindo, falando assim que lá no Cantão existe Pantanal. Existe, mas é muito pouco, é coisa quase nada. E Caatinga é no Nordeste. Sobrou aqui, Cerrado e Floresta Amazônica, 10% lá no norte do Tocantins. Vamos acabando. O Tocantins tem destaque na produção agrícola, tanto regional quanto nacional. Nos últimos anos, a questão é de 2024, está atualizado, teve aumento considerável na área plantada e na produção agrícola. Pessoal, qual produto, qual grão que mais predomina, que está predominando aqui no estado? A soja, não é? Se a soja, olha só, você já pode riscar a letra C e a letra E. Sobrou a letra A
B e D. Aí ele fala, assinale a alternativa correta que indique os principais grãos produzidos no estado. Então, os principais grãos produzidos aqui no estado do Tocantins é soja, milho e, por último, aqui os 3 principais, o arroz. Soja, milho e arroz. O que acontece? O pessoal planta soja, aí vem a safrinha. Na safrinha, eles costumam plantar milho aonde está plantado a soja. Por isso que o milho é o segundo grão mais produzido aqui no estado do Tocantins. Pessoal, professor, e o sorgo? O sorgo está mais para trás. Não, essa 23 também não. O Xerente. Pessoal, aonde está localizada a tribo Xerente? Alguém se arrisca aí me falar? Cantinha. Tocantina. Olha que coisa. Olha que essa aqui ficou fácil demais. Olha as respostas ali, ó. Você consegue identificar só por saber que o Xerente é de Tocantina? Olha lá, letra B, ó. Habita no município de Tocantina, no centro do estado de Tocantins. Por isso tem que saber a Rosa dos Ventos, geografia. E realiza a festa de dar nomes o Acre. Acre. Mesmo se você não soubesse isso aqui. Não tem como errar. Olha só. Letra A. Se fixar a margem do rio Manuel Alves e vermelho nos municípios de Goiatins e Itacajá. Está mais lá na frente. Tá? A letra C. Habitam a Ilha do Bananal. Não, a Ilha do Bananal habitam 3 tribos indígenas. Quais são as tribos indígenas que habitam a Ilha do Bananal? Uma ao norte, outra no centro e outra ao sul. Quais são, pessoal? Fala aí para mim, bora. Chavante? Não ouvi. Tem que decorar, pessoal. Tem que saber. Vai, fala aí. Nenhuma, pessoal. Vocês não conseguiram achar? Lembrar? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu. Tá, até o final da aula a gente põe aqui, tá? Beleza, olha, letra D. Moro no município de Santa Fé do Araguaia. Não, ele fica aqui próximo ao Rio Tocantins. Se fixar a margem do Rio Tocantins, no município de Tocantinópolis. Então é uma questão que dá para você tirar de letra, só por saber aonde está fixado o Xerente, qual é o município. Carajá, Javaé, né? Muito bem, Carajá, Javaé, tem mais um. Que Graú, vão sair de não, lá, né? já saíram praticamente. Quem? Graú? Graú? Ava Canoeiros. Ah, Canoeira, é verdade. Isso. De novo, a gente já fez isso daqui, né? Ali o número 1 é Floresta Amazônica, o Rio Bacia Amazônica. Número 2, Araguaia Tocantins. E número 3, a Bacia do São Francisco. Letra B. Assinale a opção correta. O tombamento de um centro ou núcleo histórico é um ato administrativo realizado pelo poder público. Esse ato visa preservar bens e valores históricos, culturais e efetivos
para uma determinada população. A região, população, região ou nação, em 1987, antes da Constituição de 88, antes do Tocantins ser Estado. Foi publicado no Diário Oficial da União o despacho que homologou o tombamento do seguinte bem material do Tocantins. Esse tombamento, pessoal, aconteceu para o tombamento do centro histórico, ou seja, centro histórico de Natividades. Tornou patrimônio histórico. Natividade, centro histórico. Fontes históricas indicam que, ao fazer contato com os não indígenas, esse povo ocupou uma área que se estende da atual cidade de Porto Nacional. Deixa eu lembrar de um fato histórico. Porto Nacional ocupava a margem esquerda do rio Tocantins. Por que eles pularam para a margem direita? Porque eles foram atacados por uma tribo indígena. Qual tribo indígena atacou Porto Nacional? Xerente. Olha lá. Ó. É a resposta dessa questão. Olha lá. Ó. Fontes históricas indicam que, ao fazer contato com a população indígena, esse povo ocupou uma área que se estendia da atual cidade de Porto Nacional até abaixo de Pedro Afonso, na margem direita e da esquerda, em menor quantidade, do rio Tocantins. É correto afirmar que essas informações se referem ao povo xerente, tá? Ao povo xerente. Olha só. Esse povo não é daqui. Vamos lá. Não é indígena. Foi construído entre o final do século XIX, em 1800, e o início do século XX, 1900. Resultado dos esforços dos frades dominicianos. É correto afirmar que o patrimônio histórico do Tocantins, acima mencionado, refere-se. Olha, esses padres dominiciano, salvo engano, isso veio. Agora chutar vai ficar difícil. Não recordo se é França, mas é na Europa. Que eles são devotos de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, né? Então, para quem sabe, quem é católico, praticante, sabe disso, essa questão ela fica fácil. Aqui, ó. Igreja da Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional. Tá? O outro aqui, a letra A, fala Paróquia Sagrado Coração, não. Diocese, não. Igreja Matriz, daria para confundir com a letra D, mas é a letra B. Tá? Letra B. Foi fundada aí pelos padres dominicanos. Ok, pessoal, deixa eu encerrar aqui a gravação.